Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Elusa Silva e na aula de hoje nós vamos estudar problemas envolvendo adição e subtração de frações. Olha esse exercício aqui. Na sala de aula de Bruno foi feita uma pesquisa sobre o lanche preferido de cada aluno. De acordo com a resposta de todos, os 4 lanches mais votados foram os seguintes: 1/3 de hambúrguer, 1/4 de pizza, 1/6 de pipoca e o pão ainda não sabemos. O número de alunos que gostam de pão equivale à diferença entre os que gostam de hambúrguer e os que gostam de pizza. Qual é a fração correspondente aos alunos que preferem o pão como lanche? Então, olha só, nós temos que descobrir qual é a fração equivalente referente ao pão. Então, como é que a gente vai saber se é uma conta de subtração ou adição? Observe aqui a palavra diferença. Então, quer dizer que é uma conta de subtração. Vamos resolver esse exercício, então? Então, olha só. Se a fração corresponde aos que gostam de pão, corresponde à diferença entre os que gostam de hambúrguer e de pizza, eu preciso fazer uma subtração com essas frações. Então, nós vamos pegar a fração correspondente aos que gostam de hambúrguer, que é quanto? 1/3, menos os que gostam de pizza, que é quanto? 1/4. Pessoal, mas observe, meus denominadores, eu tenho o 3 e o 4, são denominadores diferentes. Para a gente fazer essa subtração, nós temos que ter os denominadores iguais. Então, eu tenho que transformar 1/3 e 1/4 para frações que têm os mesmos denominadores. Como é que a gente faz isso? Para isso, nós precisamos achar as frações equivalentes a cada fração, para que elas apresentem os mesmos denominadores, que os denominadores sejam iguais. Então, nós vamos fazer a fração equivalente a 1/3 e vamos fazer uma frações equivalentes a 1/4. Como é que eu faço uma fração equivalente? É só multiplicar numerador e denominador por um mesmo número. Vamos começar multiplicando por 2? Então, olha só, 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 2 é 6. Vamos achar mais uma fração equivalente a 1/3? Vamos multiplicar agora, então, por 3. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3 é 9. Vamos achar mais uma fração equivalente a 1/3? Vamos multiplicar agora, então, por 4. 1 vezes 4 é 4 e 3 vezes 4 é 12. Achamos 3 frações equivalentes a 1/3. Vamos agora achar frações equivalentes a 1/4 para ver se a gente consegue achar alguma fração que tenha algum denominador igual com essas frações equivalentes a 1/3. Então, vamos fazer o mesmo processo para 1/4. Vamos começar multiplicando por 2. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 4 é 8. Vamos achar mais uma fração equivalente a 1/4? Por enquanto, ainda não temos frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, vamos agora multiplicar por 3. 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3 é 12. Observem, achamos frações equivalentes que têm o mesmo denominadores. Então, como eu tenho agora uma fração equivalente a 1/3, que tem o denominador igual uma fração equivalente de 1/4, nós já podemos fazer essa subtração. Olha, achamos a fração equivalente, então nós já podemos realizar a subtração. Que a subtração, como é que a gente faz a subtração de fração? A gente vai repetir o denominador e só vai subtrair os numeradores. Então, sendo assim, para efetuar a subtração de 1/3 menos 1/4, vamos pegar agora frações equivalentes a referente a 1/3 e 1/4 e vamos fazer a subtração. Qual é a fração referente a 1/3 que nós achamos? É 4/12, menos, agora, a fração referente a 1/4. Quem é a fração equivalente a 1/4 que nós achamos lá? 3/12. Então, para a gente fazer essa subtração, nós vamos repetir o denominador, que é o 12, e vamos subtrair os numeradores. 4 menos 3, que vai dar 1, e vamos repetir o denominador, 12. Então, 1/12 é a quantidade de alunos que gostam de pão. Eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente faz uma subtração de fração com denominadores diferentes. Espero que tenha ajudado muito vocês esse exercício de subtração. Vamos ver um outro exercício agora?
eu tenho aqui, ó, Tatiana e Vinícius encheram 2 copos com refrigerante. Vinícius bebeu 1/3 do seu copo e Tatiana bebeu 1/2 do copo dela. Qual é a fração que representa a quantidade de refrigerante que os dois beberam juntos? Vamos, então, resolver isso? Bom, então a gente precisa fazer uma adição com essas frações para saber qual foi a quantidade que os dois beberam junto. Sendo assim, nós vamos fazer, então, 1/3 mais 1/2. Novamente, observe que eu tenho o denominador 3 e o denominador 2, denominadores diferentes. Eu tenho que achar agora frações com denominadores iguais. Como é que a gente faz isso? Fazendo frações equivalentes para apresentar o mesmo denominador. Então, nós vamos fazer a fração equivalente a 1/3 e a fração equivalente a 1/2. Vamos fazer o mesmo processo, multiplicar numerador e denominador por um mesmo número. Vamos começar, então, com 1/3 multiplicando por 2. 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 2 são 6. Vamos fazer mais uma fração equivalente a 1/3? Vamos multiplicar agora por 3. 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Vamos agora fazer as frações equivalentes a 1/2, para ver se a gente consegue achar alguma fração que tenha o mesmo denominadores das frações equivalentes a 1/3. Então, vamos também fazer multiplicando por 2 a fração 1/2. Então, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Vamos fazer mais uma? Vamos multiplicar agora por 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Olha, observa, nós já temos frações equivalentes com o mesmo denominadores. Então, eu já tenho uma fração equivalente referente a 1/3 e eu tenho uma fração equivalente referente a 1/2. Então, a gente já pode fazer agora essa adição. Já que encontramos as frações equivalentes, nós podemos realizar a adição. Como é que a gente vai realizar a adição? É o mesmo processo da subtração. Nós vamos repetir o denominador, só que agora nós vamos somar os numeradores. Então, sendo assim, para nós efetuar a adição de 1/3 mais 1/2, nós vamos usar as frações equivalentes referente a 1/3 e a 1/2. Então, vamos lá. Qual é a fração equivalente a 1/3 que a gente vai usar? 2/6, mais a fração equivalente a 1/2, que é quem? 3/6. Feito isso, nós vamos repetir o denominador, que é o 6, e vamos somar os numeradores. 2 mais 3 é 5. Repetimos o denominador, que é o 6. Então, nós achamos a fração 5/6. 5/6 é a quantidade de refrigerante que os dois beberam junto. Espero que tenham gostado da resolução desses exercícios de frações com denominadores diferentes e tenha ajudado muito vocês. Tchau, meus queridos. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração e fique com Deus.